Para o filósofo Arthur Schopenhauer, viver é lutar. Lutar contra o mundo. Lutar contra si mesmo. Lutar contra os outros. Ele afirmava que o homem está condenado a uma sentença de sofrimento para a eternidade. Assim, estaria em um estado constante de luta contra essa dor. O que ele não conseguiu prever, no século XIX, é a capacidade destrutiva que esse estado veio a tomar no mundo atual. Mas afinal, quem é Arthur Schopenhauer? Nascido no ano de 1788 em Danzig, passou os primeiros anos de sua vida adulta estudando medicina na Universidade de Göttingen, porém largou a faculdade para seguir o que afirmava ser sua vocação, a filosofia. Tendo sido influenciado por ideais de Platão e Kant, se tornou um grande filósofo, dedicando sua vida a estudos relacionados à natureza do homem. Morreu em Frankfurt em 1860 e é considerado hoje o símbolo do pessimismo. Mas afinal, qual é essa teoria desenvolvida por Schopenhauer que permite que se estabeleça uma relação tão coerente com o mundo contemporâneo? O filósofo alemão desenvolveu uma tese baseada em um conceito, a vontade. Para entender o conceito de vontade, é necessário compreender alguns conceitos anteriores. Schopenhauer afirmava que todos os seres vivos estão inseridos em um mundo chamado mundo como representação. Nele, todos os seus aspectos materiais podem ser compreendidos a partir da sensibilidade de cada ser vivo, de maneira que passam a existir não uma, mas diversas realidades, determinadas a partir da subjetividade de cada sujeito. Assim, baseado no conceito de fenômeno de Immanuel Kant, ele chegou à conclusão de que o mundo em que o homem está inserido é ilusório, falso e efêmero, determinado apenas pelas aparências, não pela realidade primordial e verdadeira, o que faz alusão ao famoso mito da caverna, de Platão. Como afirmava o filósofo, conhecer nem um sol, nem uma terra, mas apenas olhos que veem este sol, mãos que tocam essa terra. O filósofo afirmava que o mundo não é apenas representação, mas também a vontade. Ele dizia que todos os seres vivos possuem, intrinsecamente, desejos insaciáveis chamados de vontade, os quais nunca poderão ser plenamente satisfeitos, já que os indivíduos se encontram neste mundo como representação, o qual apresenta apenas versões ilusórias da realidade. Ou seja, o indivíduo nunca poderá entrar em contato com a verdadeira satisfação de seus desejos, à medida que essa satisfação só pode ser atingida plenamente em um mundo ideal em que a realidade é única e primordial. Dessa maneira, se torna impossível que esses desejos sejam plenamente satisfeitos, o que leva o homem a um estado de sofrimento eterno. Segundo Schopenhauer, é tão impossível a vontade de deixar de querer de novo, através de uma satisfação, quanto é o tempo findar ou começar. E não existe para ela um preenchimento duradouro, para todo sempre e satisfatório, que coroaria seus esforços. Assim, os indivíduos ficam em um estado de busca constante por elementos do mundo das aparências que possam amenizar momentaneamente sua dor, porém nunca curá-la de fato. Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television, choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Trainspotting Sem Limites é um filme britânico de 1996, dirigido por Danny Boyle, que conta a vida de um grupo de jovens viciados em heroína em Edimburgo, na Escócia. Ele inicia-se apresentando elementos de um estilo de vida comum da atualidade, o qual se baseia em superficialidades como televisões enormes, lavadouras, carros, CD players, abridores de latas elétricos. Esses seriam exemplos de aparências às quais o homem se apega para fugir de seu estado de sofrimento. Assim, é muito plausível aplicar as teorias do filósofo alemão em um mundo em que o consumo é generalizado e em que os indivíduos são incentivados a comprarem freneticamente. No contexto de um capitalismo extremamente desenvolvido e arraigado, o consumismo entra como uma maneira de satisfazer momentaneamente a dor do ser humano e lhe trazer uma falsa sensação de felicidade.
Sob o espectro de teorias de Schopenhauer, o vício em heroína no filme possui o mesmo papel do consumismo, criticado no mesmo. Nesse longa-metragem, os personagens Spud, Renton, Sick Boy, Bagby, Tommy e Ellison entram em contato com essa droga, a qual traz uma sensação extremamente prazerosa, porém por um curto período de tempo, o que os faz estar cada vez mais à procura desse estímulo. Allison! Help me, please! Yeah, cool, dude! Everyone's gonna be just fine. Kick us up a short range. I really need a hit. And so she did. I could understand that. To take the pain away. Dessa maneira, a droga aparece no filme como um mecanismo encontrado de amenização da dor que persegue a vida dos seres humanos. No caso, a perda do filho de Ellison. Entretanto, segundo Schopenhauer, essa dor nunca será totalmente superada, já que o sofrimento é uma sentença de vida. Dessa forma, não importa o que se faça, nada será suficiente para trazer a plena felicidade. Essa relação com elementos como o consumo e a droga como maneiras de amenização da dor pode ser feita a partir da análise do contexto do século XXI. Porém, Arthur Schopenhauer viveu no século XIX e estabeleceu outra relação. Ele falava sobre o egoísmo do homem, de forma que, na tentativa de fugir desse estado de dor, cada indivíduo faz de si mesmo o centro do universo. O homem está preparado a sacrificar qualquer coisa, até mesmo a aniquilar o mundo, simplesmente para conservar mais um pouco o próprio si mesmo, essa gota no meio do oceano. Eis aí a mentalidade do egoísmo. Dessa maneira, para se livrar de obstáculos que possam impedir o bem-estar do homem, sendo um desses obstáculos o outro indivíduo, o homem, na necessidade de conservar sua existência, desencadeia sentimentos de raiva, cólera, ódio e, se possível, esmaga quem nele provoca tais sentimentos, como foi dito por Helen Silva Magalhães e Halle Mantovani em O Fundo Trágico da Existência. Desse modo, Schopenhauer coloca o egoísmo como uma característica inevitável de qualquer ser humano, de modo que, em últimas instâncias, a vontade dos indivíduos será sempre posta em primeiro lugar. Com isso, o homem é tão escravo da vontade que baseia toda a sua vida para conseguir saciá-la. Assim, envolve-se com as aparências do mundo como representação, desenvolvendo hábitos como o vício e o consumismo, e torna-se capaz de práticas extremamente egoístas com outro indivíduo, quando este o ameaça de alguma forma, as quais podem tomar dimensões catastróficas. É realmente uma análise bem pessimista da vida. Porém, devo ser justa com o filósofo e dizer que ele propôs uma alternativa. Tomando como referência a vida, como trágica, Schopenhauer desenvolveu uma saída chamada consolo do trágico. Esse processo ocorre por meio da tomada de conhecimento da essência dos objetos do mundo como representação. Essa tomada de sabedoria seria feita em um momento privilegiado em que o indivíduo entrasse em contato com a natureza ou a arte e, por meio desse contato, percebesse que os objetos que o cercam não passam de aparências, ou seja, cópias da realidade, não a realidade em si. Como definido por Helen Silva Magalhães e Halle Mantovani, neste momento as aparências deixam de enganar e os desejos de provocar sofrimentos, sendo possível captar a verdade ocorrendo a negação da vontade. É momento de conforto na vida de labor e sofrimento. Neste sentido, o indivíduo deixa sua própria individualidade e se entrega à contemplação da beleza. Dessa maneira, a partir da negação de uma vida baseada em aparências e superficialidades, o homem torna-se capaz de negar os desejos intrínsecos que possui e deixa de ser escravo da vontade, como dizia o filósofo alemão Arthur Schopenhauer.